Olá, bom dia! Hoje vamos abrir a Semana da Química, preparativo para a FUVEST. Então, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Oruê, sou criadora do canal Energia Química e do blog também Energia Química desde 2015. Então, hoje estou aqui para auxiliar vocês nas provas que já estão chegando, né? Primeiramente, vou me apresentar. Sou professora na área de exatas, dou aula de física, química e matemática. Sou graduada em engenharia química pela Escola de Engenharia Mauá e também sou mestre em engenharia química, com ênfase na área ambiental, pela Escola Politécnica Poliquímica da USP, da Universidade de São Paulo. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês o conteúdo da semana. Então, primeiramente, vou resolver os exercícios das provas da FUVEST desde 2015, a primeira fase. Então, nos dias 14 e 15, eu vou abordar o tema de Físico-Química, 16 e 17, Química Geral, 18 e 19, Química Orgânica, e no dia 20, Atomística e radioatividade. Esses temas, todos esses temas foram escolhidos de acordo com a ocorrência nas provas. Então, são os temas, eu fiz uma pesquisa e descobri que esses são os temas que mais caem desde 2009, da FUVEST. Então, eu não vou, infelizmente, não consigo trazer todos os outros temas também, quem sabe para uma próxima semana. Mas vamos abordar, vamos focar nesses que são os que vocês têm a maior oportunidade de poder acertar, né? Então, peço para vocês, qualquer dúvida, deixe os seus comentários no chat com o seu e-mail, porque assim eu posso estar respondendo, tá? Hoje eu tô com vocês, presencial não, né? Mas eu tô com vocês aí em gravação. Nos outros dias serão vídeos somente gravados, não são lives. Por enquanto não vou fazer lives, mas quem sabe nos próximos encontros eu estarei aí ao vivo com vocês para tirar todas as dúvidas. Então, boa sorte aí nos estudos e vamos dar início aí a nossos exercícios. Então vamos lá, vamos começar a abordar o exercício sobre físico-química. Então eu trouxe aqui para vocês uma prova da FUVEST de 2017, onde ele aborda o tema físico-química com o assunto de eletroquímica. Então eu vou começar a ler o enunciado. Um estudante realizou um experimento para avaliar a reatividade dos metais chumbo, zinco e ferro. Para isso, mergulhou em separado uma pequena placa de cada um desses metais, em cada uma das soluções aquosas dos nitratos de chumbo, de zinco e de ferro. Com suas observações, elaborou a seguinte tabela, em que sim significa formação de sólidos sobre a placa e não significa nenhuma evidência dessa formação. Então, primeiro, eu vou mostrar aqui o esquema que ele trouxe sobre este experimento. Então, a seguir, montou 3 diferentes pilhas galvânicas, conforme esquematizado. Então, ele montou Becker 1, Becker 2, aqui tem uma ponte salina de KCl, e ligou os eletrodos com um medidor aqui de voltagem. Então, vamos começar a entender aqui o que ele pede, o exercício. Então, nessas 3 montagens, o conteúdo do Becker 1 era uma solução aquosa de sulfato de cobre de mesma concentração, e essa solução era renovada na construção de cada pilha. Então, ou seja, cada vez que eu vou trocando a pilha, eu vou renovando essa solução. Então, o eletrodo onde ocorria a redução, ganho de elétrons, era formado pela placa de cobre mergulhada em sulfato de cobre. Então, podemos dizer que esse é o nosso cátodo, é o nosso polo positivo, pois ocorre o ganho de elétrons, né? Em cada uma das 3 pilhas, o estudante utilizou no Becker 2 uma placa
de um dos metais, X. Então, X seria o chumbo, zinco ou ferro, mergulhada na solução aquosa de seu respectivo nitrato. Então, podemos dizer que esse é o nosso ânodo, que é o nosso polo negativo, onde ocorre a transferência de elétrons. Então, vamos começar agora a entender então, depois que ele fez essas observações, ele montou o experimento e obteve os resultados, o estudante mediu a força eletromotriz das pilhas, obtendo os valores 0,44, 0,75 e 1,07 volts. A atribuição correta desses valores de força eletromotriz a cada uma das pilhas, de acordo com a reatividade dos metais testados, deve ser. Então, esse é o nosso questionamento do nosso problema. Então, a gente vai começar a resolver para poder verificar de quem pertence esses valores, de qual metal pertence. Então, primeiramente, vamos montar as reações que ocorrem em cada eletrodo, para a gente poder entender o funcionamento de cada eletrodo e suas reações. Lembrando que em uma pilha galvânica ocorre reação redox, ou seja, reação de óxido-redução. Então, no Becker 1, como a gente já viu, é o nosso cátodo, onde ocorre redução da solução de sulfato de cobre com ganho de elétrons e formação do cobre na placa. Então, o cobre mais 2, né? Ele recebe 2 elétrons para formar o cobre 0. E no Becker 2 é o nosso ânodo, onde ocorre a oxidação dos metais com perda de elétrons. Então, de acordo com a tabela que nós vimos do enunciado, o metal zinco, ele reagiu com as soluções de chumbo e ferro, e o metal ferro reagiu somente com a solução de chumbo, e o metal chumbo não reagiu com nenhuma solução. Então, vamos montar aqui as equações que ocorrem no ânodo. Então, o metal zinco reagiu com a solução de chumbo, então, o zinco, ele oxidou para zinco mais 2, e o chumbo reduziu para chumbo 0, de chumbo mais 2 para chumbo 0. O zinco novamente oxidou para zinco mais 2 e o ferro mais 2 foi reduzido para ferro 0. E o metal ferro foi oxidado para ferro mais 2 e a solução de chumbo foi reduzida para chumbo 0. Então, só para a gente entender por que alguns metais reagiram e outros não, ele segue a sua reatividade, segue a fila de reatividade dos metais, que a gente também chama de eletropositividade. Então, aqui a gente pode ver que a reatividade aumenta da direita para a esquerda. Então, os metais nobres são os menos reativos, os metais mais comuns são os metais intermediários, né, reatividade intermediária, e os alcalinos terrosos são os mais reativos. Então, nós podemos perceber que o zinco é mais eletropositivo que o ferro, que o chumbo, que o cobre. Então, por isso houve a reação. Agora, vamos analisar os potenciais de redução dos metais que sofreram redução no ânodo. Então, como o zinco sofre oxidação, ele possui um menor potencial de redução em relação ao chumbo e ao ferro, por ser o mais eletropositivo. Então, portanto, ele possui menor capacidade de ganhar elétrons. Então podemos concluir que quanto mais eletropositivo, menor o potencial de redução. Então, como o chumbo não reage com ninguém, ele é o menos eletropositivo que o ferro. Então, ele possui potencial de redução maior que o do ferro. Agora, no cátodo, o cobre sofre redução, portanto, ele possui um maior potencial de redução. Agora, portanto, a ordem dos potenciais de redução ficou dessa forma. Então, o potencial de redução do cobre é maior que o potencial do chumbo, que o potencial do ferro e que o potencial do zinco. Então, em relação ao cátodo, a força eletromotriz medida, delta E, né, variação do potencial de redução, então, em relação ao cobre e ao zinco,
o ΔE é 1,07 volts. A gente conclui que é 1,07 volts porque ele é a maior diferença. Então, cobre e zinco é a maior diferença, então é o maior valor. Cobre e ferro é o valor intermediário, então é 0,75, que é a diferença intermediária. E o cobre e o chumbo é 0,44, porque é a menor diferença. Então vamos resolver aqui o que diz o problema. A atribuição correta desses valores de força eletromotriz a cada uma das pilhas, de acordo com a reatividade dos metais testados, deve ser letra A. Então, chumbo é 0,44, o zinco 1,07 e o ferro 0,75 volts. Este exercício, então prestem bem atenção, que este exercício ele é muito parecido com a pilha de Daniel, onde o zinco ele é oxidado para zinco 2 e o cobre mais 2, né, ele sofre redução para cobre. Então, tem uma certa ligação, tá? Então, fiquem bem atentos, estudem bem os conceitos de pilha, também pode entrar eletrólise, né? É um dos conceitos da eletroquímica, eletrólise, célula combustível, pilha Leclanché. Então, estudem bem essa parte de eletroquímica que é muito cobrado. Em uma das provas da FUVEST, caíram 2 exercícios a respeito de eletroquímica. Então, boa sorte aí e aguardo o comentário de vocês.